Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Dizem-me que sou médium, com compromisso de trabalhar em favor do próximo. Não sinto nenhuma vontade de fazê-lo, até porque tenho medo. Devo acreditar? Quando Allan Kardec escreveu no livro dos médiuns que a mediunidade é inerente ao homem, podendo dizer-se que todo mundo é mais ou menos médium, e que a faculdade propriamente dita é orgânica, ainda não se tinha no mundo ocidental associado a mesma à glândula pineal ou epífise. Escolas religiosas da antiguidade, contudo, já dominavam tal conhecimento e o próprio filósofo e matemático René Descartes a considerava a sede da alma. Kardec foi além, escrevendo que o médium fez pelo mundo invisível o mesmo que o microscópio pelo mundo dos infinitamente pequenos, diante da quantidade espantosa de informações vertidas do plano espiritual, abrindo caminho para uma compreensão mais precisa sobre a razão de ser e existir. O tempo foi consagrando o acerto de suas afirmações com os Espíritos do Senhor, fomentando o surgimento de inúmeras alternativas para o acesso das criaturas humanas aos princípios da verdade concernente à sua própria imortalidade. Múltiplas formas de manifestação, por sinal, classificadas previamente pelo erudito pesquisador, foram despertando consciências ao redor do planeta em que vivemos. No Brasil, o caso Chico Xavier, especialmente nas 3 últimas décadas de sua tarefa, constitui-se em importante e segura fonte de pesquisa. Sobre essa fase, afirmou que, como médium, essa tarefa das cartas de consolação aos familiares em desespero na Terra foi o que sempre mais me gratificou, pois não existe sofrimento maior do que a dor da perda de um filho. Acrescentou outra ocasião que os espíritos ainda não encontraram uma palavra para definir a dor de um coração de mãe quando perde um filho. E esse conforto, em grande parte, deve-se à mediunidade, que interliga diferentes dimensões existenciais. Prova disso é o trabalho do também médium norte-americano Jean Van Praagh, autor do livro autobiográfico Conversando com os Espíritos, pela editora Salamandra, em 1988. Convivendo com a paranormalidade desde a infância, sem que compreendesse bem suas percepções, já adulto acatou os conselhos de outro sensitivo, buscou instrumentalizar-se de conhecimentos e pôs-se a trabalhar para a espiritualidade, oferecendo conforto e esperança para pessoas que o procuraram na expectativa, apesar do ceticismo da maioria, de obter algum tipo de informação sobre os porquês da dura separação, nunca cogitada nesse mundo em que o materialismo ofusca qualquer possibilidade de atentar-se para outros aspectos da vida. James, em seu livro Generosamente, repassa sua visão pessoal dessa realidade, fundamentando-se não só nas pesquisas que fez, mas também na experiência acumulada ao longo de vários anos de trabalho e convivência com a dor alheia. Exemplificando suas opiniões com casos atendidos, esclarece o pós-morte no caso de transições trágicas, acidentes fatais, AIDS, suicídio, descrevendo o clima de intensa emoção quando do reencontro dos que se amam. Apesar das diferenças culturais e o modus operandi fundamentalmente diferente do observado através de Chico Xavier, os resultados surtem o mesmo efeito, aplacam as dores da alma. Pena que poucos médios se interessam por se dedicar e aperfeiçoar nessa linha de trabalho. O próprio médium mineiro mostrou outro lado da questão em comentário feito ainda quando encarnado sobre a questão, dizendo: "Não entendo os nossos irmãos que combatem esse tipo de intercâmbio com o mundo espiritual. Eles se esquecem de que os que partiram também desejam o contato. O médium, sem dúvida, pode, em certas circunstâncias, rastrear o espírito, mas, na maioria das vezes, é o espírito que vem ao médium. O trabalho da espiritualidade é intenso.
Para que um filho desencarnado envie algumas palavras de conforto aos seus pais na Terra, muitos espíritos se mobilizam. Isso não é uma evocação. Não raros são os próprios filhos desencarnados que atraem os seus pais aos centros espíritas. Desejam dizer que não morreram, que continuam vivos na outra dimensão, que os amam e que haverão de amá-los sempre. Falando de si, remetendo-nos a uma reflexão, Chico conclui: Oro todos os dias pelas mães que perderam filhos, sobretudo em condições trágicas, como um assassinato, por exemplo. Deus há de se compadecer de todas elas. Quando elas me procuram, é que verdadeiramente posso sentir a minha insignificância para consolar alguém. Os doutores da lei continuam vigilantes e atuantes. Não percebem a importância da oferta desse serviço para a comunidade, nem o quanto seria útil para a propagação da mensagem da imortalidade e das realidades que nos aguardam além dessa vida. De onde a qualquer momento sairemos para a necessária avaliação do nível de aproveitamento da reencarnação, provavelmente ansiosamente aguardada em algum lugar do passado recente ou remoto. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana convidamos você para irmos direto ao ponto.